Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre como foi o processo de imigração, como foi o processo de morar mesmo em Portugal. E quando eu decidi morar em Portugal, eu achei que a gente comprava passagem e ia, né? Eu arrumava mala e ia. E não é bem assim, mas talvez tenha sido assim que eu fiz. Então fica comigo no vídeo que eu vou te contar melhor essa história. Bom, gente, quando a gente decidiu, né, quando a gente soube lá de Portugal, quem viu o primeiro vídeo entendeu um pouquinho de como a gente decidiu o nome de Portugal. E aí, quando a gente falou assim, o irmão do meu marido foi, né, deixa eu contextualizar um pouquinho. O irmão do meu marido foi em outubro, e aí a gente viu, ele chegou lá e falou, caramba, fulano, não vou falar o nome dele, não sei se ele quer que fale ou não, né? Então, hoje a gente não tem tanto contato, então não vou falar, né? Mas aí, caramba, fulano falou que ia e tá lá. Tipo, 2 meses depois ele tava lá. Então, como a gente tava numa realidade aqui, que a gente não tava satisfeito, só que a gente achava que imigrar, mudar de país era uma coisa assim, de outro mundo, né? Completamente fora da nossa realidade. Então a gente nunca procurou. E aí quando a gente viu que ele estava realmente lá, a gente falou, poxa, é possível. Não é desmerecer o processo de ninguém, mas é tipo assim, como ele é um CLT que nem a gente, como ele é uma pessoa normal como a gente, e ele conseguiu, a gente consegue também. Não é impossível, sabe? Aquilo deu uma esperança. E aí a gente decidiu que a gente ia. E o que a gente fez? Passaporte. A gente não tinha passaporte, nunca tinha sonhado em viajar de avião, nem para qualquer lugar. Só aqui por aqui mesmo, a gente, né, tinha ido pra Aparecida, pra Minas, tem até uns shorts aqui no canal, mas foi só isso. E aí, em terra, né? Nada de avião. E aí primeiro passo foi esse, a gente pagou e foi lá fazer o passaporte. Na minha cidade não tem, a gente foi fazer numa cidade próxima. E aí a gente fez o meu e do meu esposo. Isso começa a nossa história e vocês vão juntando os pontos de coisas que você pode fazer no seu planejamento para dar certo ou para dar muito errado. Ou que podem facilitar ou que podem atrasar o seu processo. Então, aqui em casa somos eu, meu marido e meus 2 filhos que são do primeiro casamento. Hoje eles são adolescentes, minha filha já vai fazer 18 e meu filho vai fazer 15 agora, em dezembro. E aí, na época, né, foi lá em 2021, eles ainda eram bem menores, né? E a gente decidiu fazer o passaporte de nós dois, meu e do Daniel. A gente pegou, tirou o passaporte, e aí o que a gente fez? A gente nem esperou o passaporte sair. A gente sabia que tinha um prazo ali de 30 dias, porque a gente mora no interior, tem lugar que você tira rapidinho, né, com até uma semana, mas a gente aqui esperou 30 dias, voltou lá pra buscar, era uma viagem e tal. E nesses 30 dias, enquanto o passaporte não tinha saído ainda, a gente já comprou a passagem e vendeu o carro, vendeu a moto, e eu simplesmente falei com a minha mãe, minha mãe mora aqui no mesmo quintal, né, mora embaixo da minha casa. Falei com a minha mãe, mãe, eu vou embora. A gente decidiu que a gente vai embora e como a gente não conhece, a gente não tem ideia do que esperar, né, do que encontrar, você fica com as crianças e eu vejo como é, me organizo, a gente se organiza e aí a gente manda o dinheiro para fazer a documentação deles e eles poderem ir. E a minha mãe sempre pega e abraça as coisas na hora, assim. Pegou e falou, tá bom, vai. E depois a gente vê. Conversei com o pai deles. O pai deles pegou e falou que sim, que podíamos ir tranquilos, que quando fosse o momento ali, ele ia lá fazer o passaporte e tudo mais. E assinar para eles poderem residir, né? Que aí, como aqui a guarda não é compartilhada, é compartilhado, né? Mas não é... Eles moram comigo, mas ele também é responsável. Mas eles só moram comigo.
não ficam lá na casa do pai. Aí ele tem, né, a guarda também. Então ele teria que assinar. E aí ele falou que tudo bem. E aí a gente pegou, comprou a passagem, o passaporte ficou pronto, a gente foi. A gente entrou como turista, a gente juntou o dinheiro que a gente tinha do carro e da moto, não foi muito dinheiro. Eu não tenho vergonha de falar aqui, porque isso é um alerta para outras pessoas. Porque hoje as coisas são diferentes lá, e agora eu vou falar um pouquinho mais sério, porque é um assunto mais sério, que é sobre a documentação, né? Quando a gente foi, existia a manifestação de interesse, que você entrava como turista, você arrumava um serviço e aí você dava entrada da manifestação de interesse, que você foi, gostou do lugar, arrumou um serviço e quer ficar por lá. Foi assim, né? O nosso processo foi esse, a gente não fez visto. Hoje existe um passo a passo, hoje existe um visto específico, hoje tem uma outra legislação, hoje as políticas de segurança estão mais difíceis, a imigração tá mais fechadinha, mais redondinha. Então não façam isso, porque o risco de dar errado é muito grande. E na época a gente não pesquisou, a gente não estudou nada de Portugal. Eu só vi alguns vídeos no YouTube dos influencers, com que fazer quanto você compra com 10 euros no mercado, esse tipo de coisa, né? E fomos, né? A gente foi com 2.000 euros e uma mochila para cada um e uma mala de mão de 10 quilos, porque nem mala a gente tinha. A gente botou ali o básico do básico e foi. E aí, chegando lá, a gente teve um gasto assim muito grande, por isso que eu tô falando sobre a documentação, frisando esse ponto. A gente teve um gasto muito grande com a documentação. A gente teve um gasto muito grande com o arrendamento. A gente teve uns percalços bem difíceis pelo caminho por conta da falta de planejamento. Isso vai culminando no fim dessa história, que eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Eu dividi por etapas para não ficar grande demais. Bom, e aí nesse processo de juntar dinheiro, de levar dinheiro, quanto dinheiro, né, que levou e tal, já falei aqui o valor, mas como que a gente arrumou esse dinheiro? A gente tinha um carro velho, na época a gente vendeu ele para uma agência, então a gente perdeu bastante dinheiro, e aí a gente vendeu a moto mais barata, ela já tinha sido consertada, mas desvalorizou, e a pressa também, né? Então a gente vendeu também essa moto, a gente fez um empréstimo para comprar passagem. A gente, por ter decidido assim, ir de uma hora para outra, a gente pagou uma passagem, a gente pagou 17 mil reais na época, nas passagens. Foi uma coisa absurda, absurda, porque a gente não se planejou. A gente tirou o passaporte, perdão. Saiu em novembro, em dezembro a gente foi. A gente chegou lá dia 7 de dezembro de 2021. Então, assim, a gente não vendeu móvel, a gente não desfez da casa, de nada. O que a gente fez, o que eu fiz, e aí agora que eu tô aqui, né, me ajudou quando eu voltei, mas eu deixei, né, deixei pra trás. A gente tinha a casa montada, e aí a minha mãe passou pra minha casa, alugou a dela, e a minha mãe desfez de alguns móveis. E aí minha mãe ficou morando aqui com os meus filhos, porque a minha casa tem 3 quartos, e aí meus filhos já estão adaptados aqui. Inclusive esse quarto é da minha filha, não é meu, porque aqui tem uma mesinha legal, então eu escolhi gravar aqui. E aí a minha mãe ficou aqui com eles, na minha casa, e eu só vendi o carro, a moto, fiz o empréstimo para passagem, e foi isso que a gente tinha. A gente não tinha nada. Trocamos o euro numa agência da minha cidade de turismo, pagamos caríssimo pra época, então foi pouco, foi bem pouco. E compramos também
os dias no Airbnb. Nem foi um Airbnb, foi um hostel. A gente comprou 7 dias. E aí, no cartão. E aí, foi isso que a gente fez. Quando a gente chegou lá, a gente passou pela imigração. Eu não vou falar aqui muito do processo de imigração, porque a gente entrou como turista e depois, né, manifestação. E hoje isso não existe, então para não incentivar ninguém a fazer coisa errada, eu não vou ficar falando sobre o processo de imigração em si, como foi. Mas a gente foi como turista, né? E aí, chegando lá, a gente foi pro hostel. E aí, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês um pouquinho mais dos primeiros dias lá em Portugal, do choque cultural, da adaptação, como que foi. Isso vai vir no próximo vídeo. Esse vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, porque é um tópico um pouco enjoadinho de falar, um pouco pessoal, essa questão de finança, documentação, que a gente não fez tudo certo, né? Então, aqui nesse vídeo especificamente é o que vocês não devem fazer. O que eu não aconselho fazer. Não aconselho a ir sem planejamento, não aconselho a ir sem conhecer o lugar, sem pesquisar um pouquinho sobre os preços, sobre o lugar exatamente que você vai ficar. Eu vou contar no próximo vídeo, mas se você já viu algum vídeo aqui, algum short no canal, vocês já sabem, porque já tem vídeo lá da cidade. Mas aí eu vou contar com mais detalhes, né? E hoje, olhando pra trás, eu vejo o seguinte. Na minha época, a gente não sabia sobre visto. Existiam vistos, mas eram vistos mais... Que a gente CLT, eu uso CLT, assim, até o brasileiro médio que trabalha num comércio, numa coisa do tipo, a gente veio do comércio e tal, trabalhando, né, pros outros, não sendo dono. Mas assim, funcionário normal, né, de carteira registrada e ganha salário mínimo, um pouquinho mais. A gente não tem ideia de que certas coisas são pra gente, né? Então, esses vistos que existiam na época, a gente nunca nem procurou saber. A gente sabia que podia entrar como turista e fazer a manifestação, e foi isso que a gente fez. Mas também não pesquisamos sobre arrendamento, a gente não pesquisou sobre a documentação, como que a gente faria para tirar, quais seriam necessárias. Então, isso faz muita diferença. Quando a gente chegou lá, a gente teve que pagar uma pessoa para fazer uma assessoria, para fazer o nosso NIF, o nosso NIS. A gente conseguiu abrir a conta no banco, na época abria mais fácil, a gente conseguiu. O atestado de morada a gente não conseguiu, nem levando 2 pessoas de lá, porque tinha algum problema com a documentação, e aí cada lugar falava uma coisa, e essa burocracia tem até hoje, e a maioria das pessoas conhece. Então, depois que a gente começou a trabalhar, depois que a gente já tinha conta em banco, a gente conseguiu atestado de morada, consegui abrir a conta em banco porque eu consegui um serviço, e aí, já tô antecipando, né, os próximos vídeos, mas aí eu vou contar nos próximos. O principal desse vídeo era falar sobre documentação. Então, hoje tem visto de procura de trabalho, hoje tem visto de nômade, tem visto de estudante, tem visto para aposentado. Gente, não vão sem a documentação certa, não vale a pena. Ah, mas o visto, o mais acessível, né, que é o de procura de trabalho, pede 3 salários mínimos portugueses e é muito dinheiro. Gente, não é. Não é muito dinheiro. 3 salários mínimos portugueses são até pouco para quando você vai começar do zero, de verdade. A gente teve que pagar calção no quarto. No quarto, a gente pagou calção. Depois a gente pagou uma assessoria que levou um dinheiro absurdo nosso, porque a gente não tinha conhecimento. A gente pagou 600 euros de assessoria para tirar NIF, NIS e recibos verdes, porque a gente não conhecia as leis, a gente não conhecia o processo, a gente não sabia o que estava fazendo, porque a gente não estudou, a gente não amadureceu o nosso
projeto, a nossa mudança de vida. A gente simplesmente pegou e falou, vamos e vamos na empolgação. E então, de quando a gente deu entrada no passaporte, o dia do embarque foram 35 dias, 34 dias, foi algo assim. Então, não tinha amadurecido nada, não tinha nada planejado. A gente não sabia quanto ia gastar de compra, a gente não sabia como a gente ia se locomover. Então, esse vídeo ele é mais um alerta. E, por favor, façam as coisas planejadas para que a sua mudança, independente se é Portugal ou qualquer outro país, a sua imigração, seu recomeço, ele seja um bom recomeço. Que vai ter dificuldade, vai ter percalços, mas que o que você puder suavizar com planejamento, que vocês façam isso. Então esse é o vídeo de hoje. É um pouquinho mais enjoadinho de falar, um pouquinho mais sério, mas é muito importante para alertar as pessoas e depois vocês entenderem a minha história, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. No próximo, a gente vai conversar sobre o lugar, sobre como foi as impressões de quando eu cheguei lá, o que a gente sentiu, o que a gente viu, era isso mesmo, não era isso mesmo. Então, um beijo e até o próximo.